Vamos então agora criar os métodos para a tabela banco, né? Aqui está a minha tabela banco. Daí eu preciso criar o CRUD banco, né? Preciso inserir um banco, alterar um banco, excluir um banco e consultar ou um banco ou uma lista de bancos, tá? Então o get é para consultar, o push é para inserir, o put para alterar e o delete para excluir. Isso que a gente vai fazer a partir deste momento, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova pasta chamada controller, mas essa pasta vai ser dentro de source, tá? Nova pasta, controller, pronto. Tá ali dentro de source, config controller. E dentro de controller eu vou criar um arquivo chamado banco controller, tá? Muito bem. Daí eu vou iniciar esse arquivo aqui com PHP e já vou chamar a classe de class banco controller. .php. Prontinho. Class banco controller. Essa classe vai ter algumas funções, né? Dentre elas nós temos uma função para consultar a lista, tá? A função é algo parecido com isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Veja que aqui é a minha rota, né? Minha rota padrão principal. Então ela tem uma função dentro dela. Da mesma forma aqui eu vou ter uma public function. Eu vou chamar essa função de consultar lista. Tá? E aí ele vai utilizar aí o request, o response e tudo mais, né? Daí nós podemos pegar um exemplo de como fazer uma conexão daqui, ó. Essa mesma documentação que nós setamos o atributo, tá? Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui dentro. A conexão não preciso mais, né? Eu já fiz, só queria esse corpo aqui, tá? Aqui em cima eu vou definir uma variável SQL, onde eu vou colocar aqui, ó, select all from banco. Pronto. Daí qual vai ser o corpo do meu try aqui, né? O corpo do meu try eu posso pegar daqui de novo, ó. Deixa eu voltar aqui. Provavelmente vai ter algum exemplo de conexão. Ó, select all from some table. A gente pode usar algo desse naipe aqui, desse estilo, tá? Então tá, vamos pegar isso daqui. Ctrl C. Vamos colar aqui. Alt Shift F. A gente já deu uma arrumada aí pra gente no nosso código. Então tá, esse STMT é o statement, tá? A gente pode utilizar essa variável dessa forma aí mesmo, né? Ok, esse PDO é a minha conexão, que eu ainda não defini aqui, tá? Esse prepare aqui seria o meu SQL, a minha consulta aqui em cima, né? Mas vamos com calma, tá? Então, primeiramente, eu tenho lá a definição do consultar lista, então eu tenho que retornar uma lista de bancos. Para eu retornar uma lista de bancos, qual é o comando SQL que eu tenho que fazer no banco de dados? Select all from banco, a minha tabela, né? Perfeito. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar uma conexão com o banco de dados, tá? Não criar, né? Porque a conexão ela é criada aqui, tá? A conexão ela está sendo criada aqui e eu retorno a conexão. Eu tenho então que estabelecer uma conexão aqui. Eu tenho que pegar aquela conexão que já foi criada com o banco de dados, né? Então eu vou instanciar aqui o banco de dados, tá? DB igual a new banco de dados e vou dizer o seguinte para ele: DB conectar. Quando eu chamo conectar do DB, o que acontece? Pressionei F12 lá, tá? Tava bem aqui, ó, em cima de conectar, pressionei F12
ele veio aqui para o meu método conectar dentro da classe banco de dados, dentro do arquivo db.php. Esse conectar, ele retorna uma conexão. Tá? Onde é que eu estou pegando essa conexão aqui? Eu vou pegar essa conexão no próprio DB. Tá? Então, eu uso o DB para instanciar a classe banco de dados, uso o DB para conectar e o retorno da conexão eu pego em DB mesmo, não tem problema não, tá bom? Então, agora esse meu DB aqui é a minha conexão com o MySQL, tá? Então, o meu statement aqui embaixo, olha, ele vai ser DB, eu posso chamar logo o método query, que é o método de conexão, e passo a conexão aqui para ele. Qual é a conexão? Select all from banco. Qual é o statement, né? Qual é, a consulta que eu quero passar para o meu statement, tá? Então, db.query SQL, select all from banco. Então, agora eu tenho o retorno dessa conexão dentro desse statement. Quando eu uso o query aqui, eu não preciso do execute, tá? Preciso apenas de uma maneira de capturar a lista consultada, tá? Então, o lista consulta aqui, ele vai ser alguma coisa retornada de statement. E o que nós vamos precisar aqui é do método fetchAll, tá? Dentro desse método fetchAll, nós vamos chamar o PDO e aqui nós vamos chamar o fetchObject. Prontinho. É isso que eu preciso. Depois disso, eu já posso fechar minha conexão. Então, aqui eu coloco db nulo, fechei a conexão, né? E a partir de agora eu começo a trabalhar para retornar o que eu tenho aqui, ó, nesse lista consulta. Esse lista consulta é a minha lista de bancos, tá? Eu já consigo enxergar aqui como um array, né? Tá todo mundo lá dentro, né? Mas eu tenho que retornar isso no formato JSON. E é muito fácil, é só fazer o seguinte. Vou criar uma variável retorno, JSON encode, lista consulta. Simples assim, tá? Agora eu já tenho a minha variável retorno, ela já contém a lista de todos os bancos no formato JSON. Muito bem, mas eu preciso retornar isso ainda, né? Para eu retornar, eu vou fazer o seguinte, olha, response, opa, não é esse response ali não. É esse response aqui, ó, esse, tá? Response ponto get body ponto write, e aí eu escrevo dentro do corpo do meu response esse retorno. E agora eu vou retornar o meu response, mas com um cabeçalho, tá? With header. E esse cabeçalho é o conteúdo dele, é do tipo application.json, tá? Se eu não colocar isso daqui, eu vou ter o retorno já. Se eu apenas retornar o response, tá? Eu vou ver a lista de bancos, tá? Eu vejo que é um JSON lá, né? Só que ele vai no formato texto, ok? Não quero isso, né? Eu quero que ele retorne já no formato JSON, para o meu cliente saber que o que está retornando é um JSON, tá? É um arquivo JSON, não um arquivo no formato texto. E é isso, tá? Então, só para a gente recapitular, né? Instanciei o banco de dados, conectei o banco de dados e coloquei o retorno dessa conexão dentro de DB, criei um statement. Esse statement ele é o retorno de query, do método query do DB, que é a conexão com o MySQL. Passei um SQL para ele, que é essa string aqui, select all from banco. Daí eu peguei todo o conteúdo de
select all from banco, né, através desse fetch all, e joguei na variável lista consulta, fechei a minha conexão com o banco, transformei esse conteúdo aqui para o formato JSON, né, utilizando esse JSON encode, guardei isso na variável de retorno, daí eu escrevi a variável de retorno dentro do corpo do response, que é esse cara que está aqui em cima, tá? E eu retornei esse response com um cabeçalho dizendo que o conteúdo dele é do tipo application.json, tá? Muito bem, e se acontecer algum problema, algum erro, o que é que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou imprimir uma mensagem, tá? Vou utilizar esse mesmo getMessage aqui, só que eu imprimo uma mensagem, erro, mensagem, uma mensagem no formato JSON, né? Imprimo essa mensagem será exibida para o meu cliente. Então eu tiro esse die aqui, não preciso dele não, tá bom? Você está vendo que eu estou enxergando alguns errinhos aqui em cima, né? Então eu não preciso desse request e não preciso desse response. Pronto. E será que eu já consigo testar isso daqui? Ainda não, né? Falta eu definir uma rota para ele, tá? Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é inserir o controller aqui, tá? Então, eu vou precisar de um require ponto barra source barra controller barra banco controller, tá? E aqui adicionar as novas rotas. Vou colocar aqui as rotas para o banco, tá bom? Como é que eu faço para adicionar essa nova rota? Se nós viermos aqui na documentação do Slim, nós temos aqui em Routing, tem um overview aqui de como você pode adicionar as rotas de várias formas, tá? Mas tem uma aqui que muito nos interessa. Aqui, ó, as estratégias de como você adicionar as rotas. Ele vai mostrar de várias formas. E uma que nos interessa, nós vamos já chegar nela. Grupos de rota. Essa daqui, ó. Tá? Você pode chamar uma rota, né, chamando uma classe e o método dela. Tá? Então eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Tá? A classe que nós precisamos chamar é a classe banco controller. A rota vai ser banco. E o nome do método é consultar lista, tá? Então, banco controller, daí ele chama o método, ó, class. Né? Começa com class e, na verdade, ele está fazendo uma concatenação aqui, consultar lista, tá bom? Muito bem, é isso mesmo que a gente quer, tá? Salvei tudo. E agora, será que eu já posso testar? Pelo visto eu já posso fazer um teste, tá? Deixa eu voltar aqui no servidor. Localhost Phoenix está funcionando. Localhost Phoenix banco. Objeto não encontrado, né? Daí você lembra quando eu mencionei que em determinado ponto nós teríamos que criar o arquivo htaccess, tá? Então nós temos que fazer isso neste momento, tá? Se você não criar esse htaccess, é isso aqui que vai acontecer, ó. Ele não vai encontrar a rota, tá bom? Então vamos voltar aqui na nossa pasta Phoenix. Eu vou criar um novo arquivo, novo documento de texto. Vou chamar esse documento de texto de .htaccess. Ctrl C, esse cara aqui, ó. Pronto. Daí eu vou editar o conteúdo dele. Editar. E vou colar isso aqui, ó, do jeito que está na documentação, tá? Ctrl C, Ctrl V.
Vou salvar. Pronto, já tenho o meu htaccess. E agora eu vou tentar novamente executar a minha rota. E ele mencionou que esse host não é conhecido, ó. Já mostrou, já enviou a mensagem aqui para mim, né? Muito bem, esse host não é conhecido. Vamos voltar aqui. Vamos abrir o nosso dbconfig, tá? Vamos colocar um breakpoint aqui. Daí para eu debugar eu venho aqui. Clico aqui no Create a Launch JSON File do tipo PHP. Pronto, só fechar agora. Daí eu executo esse carinha aqui, ó, para iniciar o debug. Vai aparecer isso aqui para você. Volto aqui, executo. Ele já parou aqui. Eu vou pressionar F10. Como é que está a minha string de conexão? Olha só. Ele não está pegando esses carinhas aqui como se fossem variáveis, tá? Por que isso está acontecendo, né? Porque nós utilizamos um apóstrofo aqui, tá? Se nós utilizarmos aspas duplas, você viu até que as cores já foram alteradas, né? Deixa eu colocar o breakpoint aqui embaixo. Vou executar de novo aqui para a gente debugar. Daí vou voltar aqui, vou chamar novamente. Ele parou lá, minha string de conexão agora, ó. Localhost, banco de dados, Phoenix, tá? Então, um bug interessante que a gente pegou de cara porque já aconteceu um erro, né? Vou executar de novo. E ele já me mostrou ali a lista de bancos, tá bom? Mesma coisa eu posso fazer no Postman. Se eu vier aqui em localhost, banco, chamei, ele mostra a lista de bancos aqui para mim, tá? Então, tá funcionando, né? Criamos nosso servidor, criamos um controller para o banco, definimos uma nova rota e fizemos o método de consulta, consultar lista, tá? O que nós temos que fazer agora são os demais métodos CRUD para a tabela banco.